Pois é, meus amigos, o plano perfeito foi por água abaixo. O governo que estava contando os dias para a Copa do Mundo, a ideia deles era clássica: um mês inteiro de pão e circo para anestesiar o povo brasileiro. Eles queriam que você esquecesse a inflação, os impostos absurdos, vários escândalos de corrupção, como o caso do Bambam Master, enquanto você gritava gol. Mas a bola não entrou e a seleção brasileira, infelizmente, foi eliminada precocemente. Pois a nossa questão aqui, não somos contra a seleção brasileira, mas o uso político que, infelizmente, os governantes fazem dela. O circo fechou. Agora, sem a cortina de fumaça do futebol, o brasileiro volta a olhar para a nossa dura realidade. E, falando em futebol e realidade, tem um escândalo rolando nos bastidores da CBF que está deixando qualquer apaixonado por futebol de queixo caído. Hoje nós vamos falar sobre como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, transformou a CBF em um puxadinho de interesses, o derretimento da confiança do STF pelo povo brasileiro e, de quebra, nós vamos dar um pulo na Colômbia para ver como a esquerda reage quando ela perde nas urnas e como ela gosta de tratar a democracia nesse sentido. Apertem os cintos, pois o jogo aqui vai ser pesado. A democracia não é relativa e o VAR não vai poder salvar o sistema. Bora pro vídeo? Já que o futebol brasileiro está em crise no campo, vamos olhar para quem manda fora dele. Vocês sabiam do curioso e coincidente envolvimento do ministro Gilmar Mendes com a CBF? É uma história de amor e, claro, contratos. Pois vejam bem, que maravilha! Um instituto ligado à família do ministro Gilmar Mendes tem um contrato modesto de 10 anos com a CBF. Além disso, o próprio ministro, em sua infinita sabedoria jurídica, indicou diretamente 6 conselheiros para a entidade da CBF. E para fechar tudo isso com uma chave de ouro, o filho do ministro hoje é membro da CBF e atua lindamente conjuntamente com a FIFA. E o que o ministro Gilmar Mendes diz quando é questionado se isso não seria um conflito de interesses? É óbvio que ele diz que não. Claro que não, imaginem. Para o STF, o brasileiro, o conflito de interesses só existe se você for de direita ou conservador. Quando a família do ministro faturando e mandando no esporte mais popular do país é apenas uma coincidência institucional. É um escárnio com a nossa inteligência. Atitudes como essa de Gilmar Mendes na CBF explicam perfeitamente porque os ministros do STF perderam completamente o respeito pelo povo brasileiro. A nossa já frágil democracia está sendo esmagada, mas não pelo povo, mas por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, mas que preferem agir como os donos do país. E essa atuação política do judiciário não começou apenas hoje. Vamos voltar alguns anos atrás, nas eleições de 2022. Pois lembram que o nosso Tribunal Superior Eleitoral, como foi eles agiram? A balança sempre pesando para um lado. Mas se você fosse de direita, a censura corria solta. Nós chegamos ao absurdo do TSE proibir que a oposição falasse uma verdade ululante, de que Lula era amigo do seu vizinho e ditador Nicolás Maduro
que, vamos lembrar, após a posse do Lula, foi recebido com tapete vermelho aqui no Brasil. Pois é, pessoal, eles proibiram a propaganda, diziam que isso era uma desinformação. Mas, para isso, a internet é maravilhosa, pois ela não perdoa. Pois está claro e ululante que ambos eram amigos. Vamos trazer aqui um videozinho no qual até tem uma certa ironia sobre esse tema. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Pois é, o homem confessa, o mundo sabe, e o Foro de São Paulo aplaude. Mas se você dissesse isso na eleição, você era censurado. O sistema atuou ativamente para proteger uma narrativa política, e hoje cobram que a população confie cegamente nas instituições. Como confiar? E se você quer entender o que realmente significa a palavra democracia para um esquerdista, basta olhar o que está acontecendo agora na nossa vizinha Colômbia. A direita venceu as eleições por lá, dando um claro recado de que a população está cansada de toda essa demagogia e populismo da esquerda. Tanto já tivemos na Argentina, tivemos no Equador e agora na Colômbia. A esquerda está cada vez mais perdendo espaço. Mas qual foi a reação do atual presidente esquerdista Gustavo Petro? Aceitou a derrota? Fazer uma transição pacífica? Claro que não. Ele está fazendo de tudo para tentar anular as eleições. Está tentando virar a mesa, pois o povo não votou como ele queria. Isso escancara a maior verdade da política atual. Para a esquerda, a democracia só existe, só é válida e só pode ser defendida se eles estiverem no poder. Se eles perdem nas urnas, o processo automaticamente vira um golpe e a eleição tem que ser anulada e tem que esquecer qualquer outra regra e qualquer outro ato constitucional. A esquerda não ama a democracia, eles amam o poder. A democracia é apenas um veículo que eles usam para chegar lá e, se possível, quebrar o motor para que ninguém nunca mais possa usá-lo. Vale lembrar como está a nossa relação dívida-PIB. Sem o futebol para distrair, o Brasil está vendo de camarote a hipocrisia do nosso judiciário e o desespero de uma ideologia que não aceita perder. Eles podem ter a caneta e os contratos com a CBF e a máquina do governo, mas nós temos a verdade e a capacidade ainda de poder espalhar essa informação. Se você também não aguenta mais ser feito de palhaço por esse sistema, deixe aqui seu like, se inscreva se você não tiver inscrito, para não perder mais de nossas análises. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois a cortina de fumaça abaixou e agora é a vida real. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.